Boa noite, irmãos. Nós estamos agora dando início a mais uma live de quando vamos falar sobre a palavra de Deus. Hoje o tema dessa noite que vamos conversar é sobre a graça, a maravilhosa graça de Deus. Então, eu convido vocês para estarem assistindo, mas ao mesmo tempo permanecer com esse espírito de oração, voltados exclusivamente para o Senhor. Nós estamos aqui num culto. Nós queremos adorar o nosso Deus, engrandecer o seu nome. Então faça isso juntamente com a gente. Vamos cantar então? Que Deus nos abençoe. Ainda que os meus olhos não possam ver, eu creio em tuas promessas. Se o meu coração ansioso está, eu espero em ti, Jesus. Se o meu corpo está ferido, e então eu sei, tu me sararás. Se tudo estiver perdido, e então eu sei, tu restaurarás. Eu descanso em ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu descanso em ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ainda que os meus olhos não possam ver, eu creio em tuas promessas. Se o meu coração ansioso está, eu espero em ti, Jesus. Se o meu corpo está ferido, e então eu sei, tu me sararás. Se tudo estiver perdido, e então eu sei, tu restaurarás. Eu descanso em ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu descanso em ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia, 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 aleluia. Amém. Boa noite. Hoje eu quero falar sobre um tema de suma importância dentro do reino. Quero falar sobre a graça, a maravilhosa graça de Deus. Ao estudarmos e conversarmos sobre a graça, nós vamos perceber que aquilo que Deus fez por nós, as conquistas que Cristo alcançou na cruz e os ensinamentos dele ao longo de toda a Bíblia, eles nos revelam algo que muitas vezes não é pregado, não é ensinado. No capítulo 8 do Evangelho de João, tem uma das histórias mais lindas que a Bíblia conta. Observe só. Ele diz: Jesus entrando, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo foi ter com ele
e assentando, então logo ele os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei Moisés mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles essas respostas e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. E erguendo Jesus e não vendo a ninguém além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Aqui está uma das histórias que confronta a lei e a graça. Aquilo que a lei por si só dizia, aquilo que a graça revela através de Jesus. Quando nós olhamos este texto, simplesmente lido ou falado, nós temos algumas interpretações. Algumas pessoas pregam de um jeito, outros pregam de outras formas. Mas eu quero compartilhar com vocês algo que é extraordinário e retirado desse texto bíblico. Aqueles fariseus, eles procuraram Jesus com a iniciativa, com a vontade de acusá-lo. Observe só, se Jesus diz apedreja, como está escrito, eles teriam como dizer: mas não é tu que prega o amor, o perdão, etc, etc, etc. E poderiam dessa forma contrariar mais uma vez os ensinamentos de Jesus. Se ele responde, não façam nada, deixa essa mulher livre, eles iam questionar Jesus em relação à lei, porque todos ali estavam atentos às prescrições das leis. Não era à toa que eram 613 ordenanças que haviam na lei, agora composta pelas religiões da época, pelos fariseus, os escribas, os saduceus. Eles prosperaram tanto em fazer leis que eles não sabiam mais nem como andar, nem como se dirigir às pessoas. Tudo para ele era a base da lei. Mas Jesus faz uma pergunta diferente. Ele questiona exatamente aquilo que mais poderia lhes contrariar. Ele simplesmente agacha e começa a escrever no chão. E aqui vem o primeiro segredo. Jesus ele tinha retirado-se primeiro para o Monte das Oliveiras, onde foi orar. Era manhã, ele vem para o templo. E algumas pessoas, quando são questionadas sobre esse momento de Jesus, a questão é essa: Jesus estava escrevendo aonde? Onde Jesus estava escrevendo? E poeticamente, de uma forma literária, alguns dizem, ele estava escrevendo no chão, na areia, como se Jesus estivesse à beira do mar, na praia. Só que Jesus não estava na praia, Jesus estava no templo. E por incrível que pareça, o templo, ele não era composto de areia, o pátio era de pedras, o salão principal, o templo em si propriamente dito, era todo ele de pedras e não havia areia ali. Então Jesus, na verdade, quando ele se inclina e começa a escrever no chão, ele está escrevendo em pedras. A imagem que aqueles fariseus que trouxeram essa mulher pecadora, cheia de pecados, a imagem que aqueles homens tiveram era de um homem escrevendo nas pedras. E eu quero que você observe esse detalhe comigo. Quando alguém escreveu na pedra, quando alguém na história bíblica escreveu em rochas, e aí nós vamos viajar para o Velho Testamento e vamos encontrar que somente uma vez aconteceu isso, quando o próprio dedo de Deus escreveu as tábuas da lei.
Os fariseus agora, vendo essa cena que está montada ali, eles não estão mais vendo simplesmente uma mulher que é acusada de pecados por eles mesmos. O que eles estão vendo ali é o próprio Deus reescrevendo a história. Eu quero que você pense um pouco comigo. Quantas pessoas poderiam ir com o dedo escrever em pedras? Era algo que o Senhor estava mostrando especificamente para aquele grupo de homens, e olha só, religiosos, homens da lei, fariseus, escribas, homens que viviam no templo o tempo inteiro. O grande problema das igrejas do nosso dia, nos nossos dias de hoje, não são de forma alguma o que está escrito, mas é como as pessoas interpretam a palavra de Deus. Muitos querem voltar às leis antigas, pensando que isso de alguma forma poderia favorecer ou fazer com que as pessoas se tornassem mais santas. As pessoas, elas não se tornam mais santas pelas leis ou pelas obras da lei. As pessoas, elas vão santificar-se à medida que elas entendam que elas foram justificadas em Cristo. O segredo da obediência à palavra não está no rigor e nem nos critérios da lei. O segredo da observação da palavra de Deus está em ter um coração transformado. E isto, o Novo Testamento é riquíssimo. Ele nos escreve um momento novo para todas as gerações. O Novo Testamento, ele nos mostra que um Deus veio em forma de homem, completamente homem, 100% homem, e morreu no nosso lugar. Tomou sobre si as minhas culpas, as tuas culpas, os nossos pecados, e ele tomou sobre si, foi imputado sobre ele. O próprio Deus colocou os pecados de todas as gerações sobre a vida de Jesus. E crucificado no madeiro, ele leva os pecados. Os ensinamentos sobre essas verdades estão prescritas na palavra de Deus em todo o tempo. E este testemunho sobre esta mulher adúltera é um grande ensinamento. A gente pensa às vezes que Deus não está disposto a perdoar. A gente leva a vida cristã de uma forma que muitas vezes é impossível vivê-la. Agora, quando você conta com a graça de Deus, este é o tema fundamental. Quando você conta com a graça de Deus sobre a sua vida, tudo muda. Foi isso que aconteceu com essa mulher. Essa mulher estava entre os homens, pronta para ser apedrejada. Essa mulher estava entre os religiosos da época, pronta para ser condenada. Quantas igrejas condenam seus fiéis? Quantas igrejas levantam muitas cláusulas para que as pessoas fiquem comprometidas e acusadas, completamente destruídas? Você já parou a pensar quantas pessoas desistiram da fé pelo rigor dos homens? Não pela graça de Cristo, não pelo amor de Deus, mas elas saíram da congregação, saíram da fé pelo rigor dos homens. Pessoas que tudo que sabem fazer é acusar, é condenar, é dizer que Deus disse coisas que Deus nunca falou. As pessoas, elas se enchem de tantas coisas humanas e tentam fazer que isso seja a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é amor. Ela é repleta de amor. Jesus, quando vê as acusações, ele se inclina e começa a escrever. E quando ele está escrevendo, ninguém sabe o que ele está escrevendo. Algumas pessoas, elas dizem que escreveu o nome das pessoas que estavam ali. Algumas pregações, você vai ouvir e vai ver as mais diferentes ilustrações. A única coisa que diz é que Jesus escrevia. E quando ele estava escrevendo, ele faz apenas um gesto. O seu dedo está escrevendo na pedra. Os fariseus não saem dali. As pessoas que acusam, elas são constantes em continuar tentando levantar e fortalecer suas afirmações. Mas Jesus está ali, e os fariseus estão ali, os acusadores, e a mulher, que é pecadora, está ali também. Jesus levanta-se e percebe que eles permanecem ali. Ele diz: aquele que dentre vós não tiver cometido nenhum pecado, atire a primeira pedra. E volta a agachar-se e escrever de novo. Aqueles fariseus, eles percebem uma nova realidade. Eles veem que alguém está escrevendo
e eu diria, está reescrevendo a história. E um, a começar pelos mais velhos, eles foram percebendo que era o próprio Deus que estava ali agora tratando de justificar aquela mulher, mas justificar uma pecadora, justificar alguém que está vivendo sobre a lei do pecado, era exatamente isso. Quando Cristo veio, Ele não veio porque nós éramos bons, sãos e fiéis cumpridores de toda a lei. Afinal de contas, a palavra diz que nenhuma pessoa só conseguiu cumprir a lei, mas Jesus pôde cumpri-la. Jesus veio então e reescreve a lei do amor, a lei que perdoa os pecados, a lei que olha para você e não te condena, a lei que da graça, ela te olha e vê como uma possibilidade de salvação. A lei da graça, ela é maravilhosa, porque ela é a lei de Cristo. A lei de Cristo, ela renuncia todas as coisas que comprometem a vida dos homens, e Ele estabelece amor para salvá-las. Você pode ser salvo pelo poder da palavra. Todo pecador tem direito à salvação em Cristo Jesus. Observe que todos nós andávamos em nossos pecados, em delitos e pecados. Todos nós vivíamos uma vida longe do Senhor. Foi Cristo que nos reconciliou para Deus. Foi Cristo que nos reedificou para o Senhor Deus. Através dele, somente por ele, as pessoas podem ser salvas. Tenha certeza, você não vai ser salvo pelas coisas que você come ou que você não come, pelas roupas que você veste ou não, pelos dias que você guarda ou não. Você é salvo exclusivamente pela graça de Deus, a maravilhosa graça de Deus. Quando aqueles homens mais velhos observam essa situação, aqueles fariseus, eles começam a retirar-se e um a um saem. Observe agora a segunda cena. Fica naquele momento somente a mulher e Jesus. Eles estão ali, todos os outros saíram. E a pergunta do Senhor, ela é simples e categórica. Ele pergunta àquela mulher, que mulher? Uma mulher pecadora, talvez exatamente igual a você, igual a eu, no nosso passado sem Cristo. Todos nós éramos pecadores, vivíamos uma vida longe de Deus. E o que o Senhor pergunta? Ele pergunta: onde estão os teus acusadores? Quem são os teus acusadores? Onde estão eles? Quem são os teus acusadores? Onde eles estão? E aí ela responde: Senhor, foram todos embora, todos embora. E quando eles vão embora, o Senhor diz uma palavra. Escute bem isso. Ele não concorda, ele nunca concordou com o pecado. O pecado aborrece a santidade de Deus. O pecado afronta a santidade do nosso Deus. Ele não quer que os homens sejam pecadores, mas o homem por si só nunca vencia o pecado. É em razão a isso que Cristo vem, e quando Ele vem, Ele vence o pecado. É maravilhoso saber que o nosso Senhor venceu o pecado. Ele não foi derrotado pelo pecado, Ele não foi humilhado pelo pecado, Ele venceu o pecado. Venceu o pecado em todas as suas formas. Salmo 107, no seu verso 20, diz exatamente assim: então Ele enviou a sua palavra e os curou, e venceu aquilo que era mortal, ou derrotou aquilo que era mortal. Salmo 107, no seu verso 20. Ele enviou a sua palavra e nos curou, e derrotou aquilo que era mortal. Acabou com aquilo que podia matar o homem. Duas verdades aqui. Primeiro, a primeira verdade estabelece que Jesus Cristo, Ele venceu a morte. Aquilo que era mortal, porque está escrito em Romanos, está escrito exatamente assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Cristo, todos nós podemos ser vencedores. Primeiro, quando ele diz, Ele enviou a sua palavra e os curou, Ele está se referindo diretamente a Isaías 53, quando diz que pelas suas pisaduras nós somos curados. Você é curado pela graça de Deus, pelo favor de Deus em sua vida. Você é livre da condenação do pecado, mais uma vez, pelo amor de Deus, pela graça maravilhosa de Deus que foi revelada em Jesus. Então ele pergunta, olhe só, onde estão os teus acusadores? E ela responde, foram todos embora.
não ficou nenhum para apedrejar-te. Agora ele diz a segunda verdade. Ele diz: nem eu te condeno, vá e não peques mais. Agora, eu quero que você faça um link dessa verdade com o Evangelho de João, no capítulo 1 e o verso 17. Evangelho de João, capítulo 1 e o verso 17. Ele diz: porque a lei foi dada por Moisés, graça e verdade vieram por Jesus Cristo. A lei que condenava, humilhava, matava, ela foi dada por Moisés. Infelizmente, muitas pessoas vivem sobre essa esfera, sobre as condenações da lei, querem servir a Deus servindo a lei. Um dia você vai ter que fazer a sua escolha. Se você quer servir a Deus, você precisa seguir a Jesus. A lei e as suas maldições passaram. Alguém pode perguntar: mas o decálogo, ele de alguma forma, ele foi destruído? Claro que não. O decálogo nunca foi destruído. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo, não usar o nome de Deus falsamente, guardar um dia para o Senhor, que no original é sétimo e não sábado. Isso é significativo para estudos sobre essa verdade. Não roubar, não matar, não cobiçar, etc. Tudo isso permanece. O que não permanece é esse jugo pesado, é esse jugo que foi imposto pelos fariseus, pelos saduceus, pelos escribas, aquilo que a religião trouxe extra. A lei do Senhor não. A lei do Senhor, ela permanece, porque a lei é santa, ela é perfeita e ela é boa. A lei não tem problema nenhum, foi o próprio Deus que escreveu. A lei nunca teve problema. A parte das Escrituras que falam sobre os problemas da lei é aquele jugo pesado estabelecido pelos homens, pelas pessoas. Não é diferente nos nossos dias. Os nossos dias são iguais. As igrejas, as pessoas são oprimidas dentro das igrejas. Elas não conhecem a graça, mas elas sabem tudo que não pode e talvez algumas coisas que possam fazer. Elas entendem de que isso pode e aquilo não pode. Elas continuam vivendo nas regras farisaicas e elas acreditam que isso é bom. Esse ranço não presta, gente. Esse ranço, ele precisava terminar. As pessoas precisavam encontrar algo muito maior, muito superior na palavra de Deus. Elas precisavam encontrar palavras que falam sobre amor e perdão. Elas precisavam encontrar palavras que falam em abraçar as pessoas, amá-las, conviver com elas, ajudá-las. Elas precisavam encontrar palavras de Deus que diz: ama o amigo em todo tempo, na angústia, nasce um irmão. Eles precisavam encontrar palavras de Deus que nos ensinam a amar. Observe só uma coisa. É lindo quando nós estudamos a palavra. A palavra fala sobre um tema espetacular, o amor de Deus. O amor de Deus, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como um metal que soa, um sino que retine. Olha, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, conhecesse toda a ciência e profetizasse e pudesse fazer todas essas coisas, não teria valor nenhum. A palavra diz que o amor é paciente, o amor tudo sofre, o amor tudo espera, o amor é compassivo, o amor é presente. O amor, ele vai mais longe, ele diz: o amor nunca falha, o amor nunca falha, ele prevalece, ele vence o preconceito, ele vence o medo, ele vence o ódio, ele vence a ignorância, ele vence até a religiosidade. O amor é fantástico. E o nome do nosso Deus é esse. O nome do nosso Deus é amor. Quando o Evangelho de João expressa essa verdade no capítulo 1, no verso 17, dizendo que a lei foi dada por Moisés, graça e verdade vieram por Jesus. Complete o link agora. Quando a gente diz a lei foi dada por Moisés, é a pergunta: onde estão os teus acusadores? A lei de Moisés manda apedrejá-la. Essa é a lei. Graça e verdade vieram por Jesus. Observe a segunda parte. Graça, ele diz: nem eu te condeno. Graça é isso. Graça é não condenar. Graça é abraçar. Graça é amar. Graça é diferente do que às vezes você escuta no púlpito ou em reuniões particulares por gente que não conhece a palavra. Graça é diferente. Graça diz: nem eu te condeno. Agora, por Jesus vieram graça e verdade. A segunda parte é verdade, da parte de Jesus. Verdade, vá e não peques mais. A verdade de Cristo te conduz para fora
do pecado, para fora da zona de risco. A graça e a verdade, elas equilibram mais uma vez a tua vida e te colocam em um lugar onde o mundo não pode te alcançar. Quando você encontra graça e verdade, você encontra o amor de Deus que foi revelado em Jesus. Você pode viver uma vida nova. A vida nova em Jesus Cristo é essa, que Ele levou todos os nossos pecados para o Calvário e morrendo, perdoou os meus pecados, pagou o preço que devia ser pago, mas ressuscitando, me justificou para Deus. Essa é a graça de Deus, de tornar o homem que era pecador, agora santo e justificado em Cristo. Você tem uma nova vida no Senhor. A graça do Senhor te alcançou. Graça é maravilhoso. Graça não é misericórdia. Misericórdia é uma das faces da graça. A misericórdia não te dá aquilo que tu merece. As pessoas, pelos seus pecados, mereciam morrer, mas a misericórdia de Deus te livrou da condenação do pecado. Agora, a graça, ela te dá direito de viver. É diferente. Você estava condenado e a graça, ela renova a tua vida. Ela apaga o teu passado e abre uma janela para o teu futuro. A graça que se estabelece no presente é isso, apaga o teu passado e abre uma janela para o futuro. Abre as portas, abre um caminho com Cristo. Você pode viver uma vida abençoada, sempre a escolha vai ser sua. Você não precisa ser manipulado por ideias, religiões ou pessoa. Você precisa conhecer Jesus e ser salvo pela fé em Jesus. Que a graça do Senhor seja abundante em tua vida. Nós nos despedimos aqui e espero que essa palavra, de alguma forma, possa fazer parte da sua vida. A palavra de Deus, ela é linda. A palavra de Deus é maravilhosa. E você é a coisa mais linda que Deus já fez. O mundo tenta te derrubar, mas Deus te coloca de pé de novo. Que a graça de Deus seja abundante em tua vida. Que Deus te abençoe.